dos álamos era sheikh lá no Kuwait. Era chamado Abdurrahman ibn Abd al-Khaliq. Este sheikh, nas suas palestras, nos seus livros, nos seus kutub, ele tinha lá alguns mulahidat. Tinha lá algumas recaídas, algumas falhas que contrariam os princípios da Sunna. Ele se auto-intitulava alguém que seguia a verdade ou que incentivava os outros a se apegarem na verdade e voltarem para o caminho da Sunna dos antecessores piedosos, lá no Kuwait, nas redes sociais, etc., canais televisivos, etc. Mas no seu da'wah, nos seus kutub, nas suas explanações, nas suas intervenções, ele caía, ele contrariava os princípios da Sunna. Ele contrariava os princípios da Sunna. Trazia lá os ra'i, as filosofias dos Khawarij, dos Mu'tazila, dos Asha'ira. Mas no fundo ele dizia ou incentivava na busca ou no seguimento da Sunna. Então, às vezes, cada ano que ele ia a Medina, o Allamatu al-Jarh wa al-Ta'dil, o grande alim de aceitação e refutação, doutorado em Sunna, doutorado em Hadith, Allamatu Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, Hafizahu Allah, que Allah o preserve, grande alim este, dos alunos de Sheikh bin Baz, Sheikh Albani, muitos outros ulama da Sunna, dos alunos de Sheikh Allama Muhammad Aman al-Jami, quer dizer, o Sheikh Muhammad Aman al-Jami foi professor de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Vocês conhecem o Sheikh Muhammad Aman al-Jami? Aquele africano que viajou naquelas alturas de barco até Yemen até Saudita, estudou lá em Meca com os Kibar Ulama, em Medina, onde até no Riyadh, foi dos alunos de Sheikh Ibn Baz, foi dos alunos de grandes ulama, Sheikh Muhammad Amin al-Shanqiti, o grande mufassir de Mauritânia, residente em Medina, no Riyadh, foi professor do Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Isso é antes da construção das universidades islâmicas, só para ter a noção, na Medina, por exemplo, antes da construção daquela universidade. Foi o Sheikh Muhammad Aman al-Jami, foi dos alunos de Sheikh Abdul Razak al-Afifi, dos grandes conhecedores sêniores, era do Egito, tinha ganho a nacionalidade saudita, era o vice-mufti da Arábia Saudita, Naib al-Mufti, depois de Ibn Baz, na altura de Ibn Baz. E esses todos existiam na altura onde o mufti grande da Arábia Saudita, o único, era o Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, professor de Ibn Baz, professor desses todos que referencio. E quando o Sheikh Muhammad Aman al-Jami foi colega do Sheikh Saleh bin Fawzan, bin Abdullah al-Fawzan. Então, são pesos pesados, como dizem, né? O Sheikh Muhammad Aman al-Jami foi colega do presidente do Tribunal Supremo da Arábia Saudita na sua altura, quando era estudante, a Sheikh Saleh al-Haydan, nós chamamos de al-Haydan, e o Sheikh Saleh bin Fawzan, Sheikh Saleh al-Haydan, o Sheikh Muhammad Aman al-Jami, o africano, né? Esses todos eram estudantes do Sheikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz. Eram estudantes dos professores, até alguns de Sheikh Ibn Baz, como por exemplo o Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, o Mufti. Então o Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, este alam min a'lam as-sunnah, ele teve professores pesos pesados. Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, Mufti da Arábia Saudita, quer dizer, depois dele ter muito conhecimento e passar por esses sêniores que acabei de referenciar, o Sheikh Ibn Baz lhe levou até ao Mufti da Arábia Saudita e disse que este é um grande homem, é preciso que este vos aproveite
o vosso conhecimento. Pronto, então imagina lá alguém que é aluno do Sheikh Ibn Baz, que é aluno do Sheikh Muhammad Amin al-Shanqiti, cujo também foi professor de Ibn Baz na área de tafsir. Imagina alguém que é um aluno do Sheikh Abdurazak Al-Afif, cujo foi seu supervisor de matérias delicadas na área da supervisão. Também foi supervisor do Sheikh Fawzan no mestrado e no doutorado. Sheikh Abdurazak Al-Afif, este africano do Egito. Sheikh Muhammad Aman al-Jami é um africano da África Negra. O Sheikh Muhammad Aman al-Jami era da Etiópia, Abissínia, Etiópia, né? E ele depois teve a nacionalidade saudita. E não é fácil ter nacionalidade saudita, hein? Mas ele teve, lillahi alhamdu wal minna. E quando foi construída a Universidade de Medina, e o Sheikh Ibn Baz, como primeiro reitor, colocado lá como mufti da Arábia Saudita, então o Sheikh Ibn Baz convida o seu estudante, grande allama, o oceano, na área de Aqida. Ele é mutakassis في العقيدة. Aliás, várias academias, veja só os ulama deles. E ele foi o diretor da faculdade de Hadith, no doutoramento e no mestrado. Quer dizer, no mestrado e no doutoramento, na área de Hadith, o Sheikh Muhammad Aman al-Jami estava lá. E na área de Aqida, Kulliyat Da'wa wa Usul ad-Din, ele também era diretor lá. Imagina lá um diretor de um curso e ainda diretor de pós-graduação. De graduação de uma determinada área e também de pós-graduação, Master e PhD. Isso só para você ver a confiança que este alim tinha diante dos outros kibar ulama. Então o Sheikh Muhammad Aman al-Jami, o Sheikh Hamad al-Ansari, esses foram professores, né? Sheikh Ibn Baz e muitos outros, Sheikh Albani, rahimahullah, o alam min a'lam as-sunnah. Estamos a falar de grandes ulama, o muhaddith do nosso tempo. Esses foram professores de Sheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali. Então estamos a falar aqui de um grande alim. Então quando falo de Sheikh Rabi', estou a falar de um alim que bebeu com esses grandes ulama. Mashallah. Tudo bem. Então eu estava a falar no início do historial, eu estava a contar que havia um sheikh de Kuwait chamado Abdurrahman ibn Abdul Khaliq, que ele gostava ou queria defender a Sunna, mas nas suas intervenções, suas palestras, suas obras, tinha lá algumas inclinações, alguns erros, algumas falhas que contrariavam o Usul e Sunna, os princípios da Sunna. Então cada ano que ele ia para Medina fazer o Umrah lá, então o Sheikh Rabi' al-Ustad Dr. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Sheikh Rabi', o seu trabalho do seu mestrado, ele usou algumas áreas de hadith do Kitab do Ilal Dar-Qutni sobre, quer dizer, fazendo uma comparação e semelhança em alguns pontos que Dar-Qutni refere os seus hadiths de Ilal em relação ao Sahih Muslim. O Ilal do hadith é a área do hadith mais aprofundada. É onde você estuda as fragilidades dos fortes. No Ilal. Existe aquele Ilal generalizado, onde você, qualquer área da'ifa, você sabe que isso é Ilal. Mas existe aquele Ilal, como dizia Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Hajar, este grande homem que os ulama dizem, as mães de hoje desconseguem nascer um filho que vasculhou várias obras, como Allamatul Hafidh Ibn Hajar Asqalani. Oceano na área de hadith, de fiqh, de tafsir, etc. Então, como dizia Ibn Hajar, que a área do Ilal é a área mais aprofundada da área do hadith, porque ali é para você conhecer as fragilidades dos fortes. Então, existem ulama que fizeram obras sobre esta matéria, vulgarmente conhecido, sobre a área de Ilal. Falo do próprio Al-Allama Imam Ahmad, no seu Kitab Al-Ilal wa Ma'rifatu Rijal, ou
em algum momento, Allamatu Ali ibn Madini, um dos amigos, companheiros da pesquisa, do estudo e da aprendizagem, e também aluno do Imam Ahmad Ali ibn Madini, professor de Bukhari e de Muslim. Só para vocês verem, Imam Ahmad, professor desses todos. Então, Allamatu Ali ibn Madini fez um kitab ali chamado Al-Ilal, ou Ilal, né, em que, Ilal al-Hadith, em que os ulamãs colocam ele também num topo mais alto da área de conhecimento desta área temática. Quer dizer, quando falamos de Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, fizeram obras em relação a essas matérias. Os alunos de Imam Ahmad, como Abu Zur'at al-Raz, Abu Hatim al-Raz, o aluno desses dois familiares, um deles é o pai, Allamatu Abdul Rahman, filho de Abu Hatim al-Raz, estudou também com seu tio Abu Zur'at al-Raz, e ele fez um kitab, Allamatu Abdul Rahman ibn Abi Hatim, chamado Al-Ilal. Na verdade são vários kutub. E o próprio Allama também, Ad-Dari Qutni, Khatimatul Huffaz, como é designado, um alim polivalente no hadith, no fiqh, no qira'at, no aqidah, Allamatu Ali Ad-Dari Qutni al-Baghdadi, al-Shafi'i al-Asl. Fez um kitab chamado Kitab al-Sifat, onde defende qualidades de Allah Jalla wa Ala, atributos em termos de aqidatu dos antecessores piedosos. Fez um kitab chamado Kitab al-Ru'ya, um bom kitab onde ele defende que Allah será visto no dia do Qiyamah e no Jannah. Fez vários kitabs, na verdade. Um deles, Sunan Ad-Dari Qutni, como dizia Ibn Taymiyyah, lá Ad-Dari Qutni juntou os Gharaib al-Hadith, isto é, na sua maioria, são 5.000 tal riwayat. Tive o prazer de ler este kitab classificado. E, aliás, esses kutub que estou aqui a referenciar. E ainda fez um kitab chamado Al-Ilal al-Warida, 16 volumes. Walillah alhamdu wal minna, dizia Ibn Kathir, este grande kitab, não existe um outro como este. E tive o prazer de ler, walillah alhamdu. Mas todos são importantes. La yustaghna kitab an kitab akhar. Não há kitab que diz, vou ler esse, não vou ler o outro. Um não chega, quer dizer, não basta o outro. Tens que ler todos, ali, buscando um pouco. Não somos aqueles que estão a gatinhar. Então temos que buscar um pouco. Ninguém sabe mais. Tudo bem. Eu não quero ir muito mais longe, mas eu queria apenas dizer de que o Sheikh Rabi', no nosso tempo já, Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, não vai perder fio de pensamento, né? Então, sua tese do mestrado foi esse, né? Bain al-Dari Qutni wa Imam Muslim. Quer dizer, ele pegou aqueles hadiths em que Dari Qutni, o isnad, os asanid, as linhagens nominais, discutia com um alim antigo em relação, quer dizer, discutir em termos de discussão de conhecimento pela uma obra que ele encontrou, né? Porque não viu, né? Então, prontos, e ele elabora lá uma grande obra. Também fez um kitab chamado, quer dizer, quando fala de Dar Qutni, na sua altura, sobre a relação ao Muslim, ou Hadith, o kitab que chamou Al-Ilzam wa Tatabba', devia ser, quer dizer, há linhagens que ele encontra no Bukhari e no Muslim, e ele diz, não, tenho mais outros fortes em relação a isto. E há um debate grande sobre esses kutub, Al-Ilzam wa Tatabba'. Allamatu Dr. Sheikh Muqbil Al-Wada'i, rahimahullah, um dos grandes alunos de Sheikh Nasruddin Albani, e um dos grandes alunos de Sheikh Ibn Baz, lá no Jami'atul Islamiyya, doutorado em Hadith. E este não é brincadeira. Sheikh Muqbil Al-Wada'i não é brincadeira. Alam min alami sunnah. Tudo bem. Ele autenticou este kitab Al-Ilzam wa Tatabba'. E tive o prazer de ler já 2010 por lá, 2011, 12, nos grandes tempos. Mas, alhamdulillah. Tudo bem. Então, o que eu queria dizer, então, este alim, voltamos à história inicial, este alim, quando saía do Kuwait, Sheikh Abdul Rahman ibn Abdul Khaliq,